Queridos, nós encerramos domingo passado uma série de estudos no livro de Atos, intitulada Atos, o Espírito e a Igreja. Nosso objetivo era observar e tentar aprender como é que o Espírito fez para transformar 12 homens, 120 homens, em uma multidão que impactou o mundo. E nós aprendemos várias coisas. Mas hoje eu gostaria de dar início a uma nova série de mensagens, não no Novo Testamento, mas no Antigo, intitulada Êxodo, uma jornada para a liberdade. Quero convidar você, a partir de hoje, olhar com cuidado para a viagem de 40 anos dos israelitas, quando saem do Egito, até o momento em que atravessam o Jordão para entrar na Terra Santa. Esses 40 anos são uma verdadeira odisseia, uma jornada digna de filme. E nesse período tão longo, os ensinamentos que a Bíblia registra a respeito desse tempo são tão preciosos para a nossa vida, são tão valiosos que nós não podemos deixar passar. Sabe por quê? Porque todos nós, assim como os israelitas, também temos as nossas jornadas pessoais de vida. Todos nós, em determinado momento da nossa caminhada, também nos deparamos com um deserto, árido, seco, sem vida. Um lugar onde nós olhamos e nós pensamos o seguinte: daqui eu não saio. Aqui acabou para mim. Mas eu preciso me lembrar que assim como o povo de Israel enfrentou 40 anos de deserto e venceu, eu também posso. Porque sou forte? Não, porque há um Deus soberano que sabe me fazer vencer em meio aos desertos da vida. E a história dos israelitas, nesses 40 anos de jornada, é de uma preciosidade para a nossa história incalculável. E eu gostaria de iniciar então com você hoje, observando Êxodo capítulo 13, do versículo 17, até o versículo de número 22 do capítulo 14. É um pouco extenso o nosso texto, mas eu pediria que você prestasse atenção, que você acompanhasse na sua Bíblia, ou aqui no telão, ou se você não trouxe Bíblia e não quer acompanhar no telão, você espia no vizinho. Dá uma espiadinha no vizinho. E se você está aqui, você diz assim: pastor, eu não tenho Bíblia, mas eu queria uma Bíblia. No final do curso você me procure, que você já ganhou a sua Bíblia. Quero dar de presente para você, tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 13, dos versos 17 a 14, 22. Diz assim a santa palavra do Senhor: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente de Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam.
Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de faraó. Todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hahirote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é profunda, verdadeira e santa. Ela é tremenda e por isso nós precisamos do Senhor para entendê-la. Que Teu Espírito, Deus, possa nos dar compreensão das Tuas sagradas letras, para que nós possamos entender com clareza o que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se tivesse que dar um título para essa mensagem, o título seria: no beco sem saída, Deus é o meu protetor. No beco sem saída, Deus é o meu protetor. 430 anos foi o tempo que os israelitas permaneceram no Egito. Grande parte desse tempo como escravos. Lembremos-nos que os escravos não têm direito sobre a sua própria vida. Os escravos eram considerados propriedades, como se fossem essa cadeira. Se nós, como igreja que somos donos dessa cadeira, desejamos quebrá-la em pedacinhos, ninguém vai falar nada, pois ela pertence à igreja que a comprou. Assim eram os escravos. Seus senhores tinham direito absoluto sobre a vida daqueles homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. Por aproximadamente 400 anos, a nação de Israel foi escravizada debaixo do poderoso jugo do Egito. Nós bem lembramos que Deus faz uma reviravolta na história,
quando José se torna governador do Egito, e há uma grande fome em toda aquela região, então José traz seu pai, seus irmãos e a família deles para morar no Egito. Aproximadamente 70 pessoas descem ao Egito. 400 anos depois, o povo de Israel possui mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O povo cresceu demais. Conforme o povo foi crescendo, os reis do Egito, os faraós, tomaram uma decisão: esse povo é maior e mais forte do que nós. Se eles quiserem, eles podem tomar a nossa nação. Então nós vamos tomar uma medida de precaução, vamos escravizá-los para que eles nunca se levantem contra nós. E o povo de Israel torna-se escravo no Egito. Depois de 400 anos, o povo clama por libertação. E a Bíblia diz que o clamor do povo chega ao coração de Deus. Deus escolhe Moisés, o chama, o separa, com 80 anos de idade, diz assim: Moisés, você vai ser o libertador do Egito. Mas Deus é um cara assim fantástico. Moisés era gago. Quando Deus fala com Moisés, diz assim: Senhor, tu sabes que eu não tenho facilidade de falar, esse negócio meu e seu não vai dar certo, não vai funcionar. E Deus diz assim: vai funcionar, Moisés, creia, vai dar certo. E Deus então chama Arão, que era o irmão de Moisés, para fazer parte ali da tribo de libertação, vamos dizer assim, e manda Moisés ao Egito para libertar o povo. E aí é aquela história que todos nós sabemos: Moisés vai e fala com o faraó se recusa, e Deus começa a mandar as pragas para convencer o faraó a libertar o povo do Egito. Praga após praga, 10 pragas. A última, a mais terrível de todas elas. Deus chama Moisés e diz assim: eu passarei sobre o Egito com o anjo da morte, e matarei todo filho mais velho dos egípcios, inclusive dos animais. Depois disso, os egípcios os expulsarão do país deles. Ali nós temos então a instituição da Páscoa, como nós já estudamos outra vez. Mas quando Deus derrama sobre o Egito a 10ª praga, quando a Bíblia diz que o anjo da morte desce e vai passando por sobre a terra do Egito, diz o texto bíblico que não havia uma casa dos egípcios onde não estivesse um morto. E durante aquela noite o faraó chama Moisés e Arão e diz assim: sumam da minha terra, levem tudo que vocês têm, levem tudo que vocês são, mas nunca mais coloquem os pés na minha nação novamente. Deus tira Israel com a sua mão poderosa de diante do Egito, a nação naquela época mais forte da terra. Deus demonstra ao seu povo que era escravo, que ele era Senhor, até mesmo daqueles que não o conheciam, que se consideravam poderosos. Uma jornada que se inicia na saída do Egito, um povo escravo, que depois de 40 anos se tornaria uma poderosa nação livre. Homens, mulheres, crianças, animais, todos vagando pelo deserto, um lugar inóspito, sem segurança, um lugar inapropriado para uma nação. Ninguém levaria a sua família para passear no deserto e ficar alguns meses. Ninguém faria isso. É um lugar sem vida, é um lugar de morte. Mas Deus conduz o seu povo, mais de 1 milhão de pessoas, durante 40 anos, por um lugar de morte, por um lugar inóspito, numa jornada para transformar uma nação escrava num povo livre. Agora, se você perceber o texto bíblico de Êxodo 13, versículo 17, você vai encontrar comigo que havia um caminho mais curto. Havia um caminho muito mais curto para chegar à terra prometida, que era Canaã. O caminho que costeava o mar, a estrada que passava pela terra dos filisteus. Dizem os eruditos bíblicos que esse caminho demoraria aproximadamente 1 mês de viagem, entre a saída do Egito e a chegada à Terra Santa. 1 mês.
Mas Deus não escolhe o caminho mais curto. Ao contrário, Deus dá uma ordem a Moisés. Deus diz a Moisés: vá ao deserto. E Deus não manda Moisés para qualquer parte do deserto. Isso é um negócio que me encuca a cabeça. Deus manda Moisés a um lugar chamado Pi-Hairote. Sabe o que significa esse nome? Beco sem saída. Pi-Hairote era o lugar que ficava entre duas montanhas, onde o deserto encontrava o mar. Não tinha como ir para frente, não tinha como avançar. Você não podia ir para um lado, não podia ir para o outro. Você não podia ir para frente porque tinha um mar. Deus manda o povo para um beco sem saída. 1 milhão de pessoas. Parece engraçado. Tinha um caminho mais fácil. Tinha um trajeto que em 1 mês o problema estava resolvido. Mas Deus não passa pelo caminho mais fácil. Deus prefere mandar o povo para um lugar que não tinha saída. Um lugar que eles chegariam e não tinha como ir para frente. Por que Deus faz isso? Por que às vezes Deus nos leva a becos sem saída na nossa vida? Por quê? Será que Deus não estava olhando para esse povo? Será que Deus não conhecia aquela estrada que era mais curta? Será que Deus estava sendo descuidado com aquela nação que Ele tirou do Egito? Será que Deus estava brincando com aquele povo? Por que levar aquela nação, 1 milhão de pessoas, a um lugar que não podia ir nem para frente nem para trás, para lugar nenhum? Quando se tem uma estrada muito mais fácil. Eu tenho uma resposta. Eu quero compartilhar com você. Porque Deus é o nosso protetor. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece as nossas forças e as nossas limitações. E Ele sabe exatamente qual é o melhor lugar para nós em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que esse lugar seja um beco sem saída. Aparentemente. Na verdade, o que Deus estava fazendo aqui no começo da história era demonstrando para Israel mais uma vez o cuidado e o amor que Ele tinha por aquela nação. Se você voltar ao versículo 17, você vai perceber que Deus, como que falando com Ele mesmo, diz o seguinte: eu não vou enviar o povo pela estrada dos filisteus, pois se eles se depararem com uma batalha, eles vão querer voltar para o Egito. Por que Deus fala isso? A estrada que levava do Egito a Canaã, costeando o mar, era uma estrada militar. Era uma estrada onde os exércitos egípcios usavam. Era uma estrada que levava a passar pelo território dos filisteus, que era um monte de povo conhecido por filisteus. O que Deus está dizendo é o seguinte: se Israel pegasse aquele caminho mais curto, desde o primeiro dia até o último dia, ele enfrentaria batalhas em cima de batalhas, sucessivamente, guerras sangrentas, com exércitos profissionais, muito mais armados, muito mais preparados e experientes em batalha. Nós precisamos lembrar que Israel era escravo, eles nunca haviam participado de uma luta. Não havia exército em Israel, não havia comandante militar. Muito provavelmente as armas dos israelitas eram armas para arar o solo. Não era um povo de guerra, não era uma nação, era um bando de homens que só souberam ser escravos na vida deles até então. Eles nunca haviam participado de nenhuma luta, de nenhuma forma que seja. Então, quando Deus nega o caminho mais fácil, não é que Deus quer que os israelitas passem por dificuldade, não. Ele está trazendo livramento de um mal maior. Porque se os israelitas entrassem por aquele caminho de 1 mês de caminhada, não chegariam ao fim. Seriam destruídos, enfrentariam lutas e batalhas muito maiores do que eles. Às vezes é assim na nossa vida. Nós não percebemos. Mas às vezes Deus nos dá livramentos sem que a gente sequer note que o problema está lá na frente. Deus conhece a nossa vida, as nossas capacidades e as nossas limitações.
e às vezes Ele se antecipa e impede que os problemas cheguem até nós. Deus não mandou o povo pelo caminho mais fácil, porque Deus livrou o povo de uma desgraça maior. Nem sempre o que é mais fácil aos nossos olhos, realmente é mais fácil de ser vivido. Nem sempre. Por isso que eu preciso aprender como Moisés e o povo aprendeu, a confiar em Deus. Se esse é o caminho mais fácil, mas se Deus está mandando para lá, tchau, é para cá. Mas pastor, é o mais fácil. Não me interessa. Eu não me guio por caminhos, eu me guio pela direção que Deus orienta. Porque às vezes nesse fácil caminho, o problema que me espera à frente que eu não vejo, é um problema que eu não consigo lidar. Deus estava dando livramento ao povo, e Deus faz isso conosco todos os dias. Nós desconhecemos a quantidade de livramentos que o Senhor nos dá diariamente, em todas as áreas da nossa vida. Livramentos que nada mais são do que o impedimento que problemas se acheguem a nós. Eu lembro de um que marcou um pouco a minha trajetória. Eu não gosto de viajar, não gosto. E viajar sozinho eu gosto menos ainda. E um dia a Bruna estava na casa da mãe dela, em Joinville, e eu tinha algumas coisas para fazer no litoral e eu fui buscá-la então. E viajando sozinho, eu e a gata, naquela época nós temos uma gatinha, levava a gata junto. Então, viajando, eu não sou alguém que anda muito rápido, eu ando normal, 80, 100 km por hora. E durante a viagem normal, tudo tranquilo. Quando eu me aproximo num determinado momento que eu vejo uma curva à frente, uma curva bem fechada, o Espírito do Senhor falou comigo e disse assim: reduz a velocidade. E eu reduzi. E quando eu ia me aproximando, o Senhor falou assim: reduza mais a velocidade. E eu reduzi a velocidade para uns 30, 40 por hora. E quando eu fiz a curva, bem no meio, na saída da curva, tinha um carro quebrado, no meio da estrada. Eu tranquilamente joguei para o lado e passei. Isso é livramento. Livramento. É Deus se antecipando ao problema e nos tirando daquela rota que ia nos levar a dificuldades. Foi isso que Deus fez com Israel. Por isso que Deus não escolheu o caminho mais fácil. Porque Deus sabia que naquele caminho mais fácil, as lutas e batalhas seriam infinitamente piores do que os 40 anos de deserto. Deus conhece o nosso futuro, conhece os planos que tem para nós, nos conhece, sabe as nossas limitações e diante de tudo isso Ele age e quando necessário impede que os problemas cheguem até a nossa vida. Nosso Deus é aquele que nos protege, que nos guarda, que cuida de nós. Ele é o nosso pastor. Exatamente como Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11 e 12 diz: porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Deus é aquele que cuida dos seus e cuida com exímio cuidado e atenção. Ele sabe o que faz, como faz e por que faz. A nós cabe a confiança de entender que esse Deus sábio e cuidadoso faz o melhor sempre e sempre. Ainda que Ele nos mande para o beco sem saída. E é engraçado, porque aonde Deus mandou o povo de Israel ir, também tinha problema.
Aonde Deus enviou, onde Deus deu a direção para que o povo fosse, também tinha dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa o caminho que nós tomamos na jornada da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar problemas e lutas. Nós vamos enfrentá-los, de um jeito ou de outro, de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra. Os problemas e as lutas fazem parte da vida. Deus preservou Israel do combate contra os filisteus, mas Deus enviou Israel a um lugar que não tinha saída, e enviou o Egito atrás. Pensa comigo, que história maluca. Se Deus estava tirando o povo do Egito, por que colocar ele num beco sem saída? Por que colocar ele num lugar que também tinha problema? Mais uma vez eu respondo para você: porque Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece a minha vida, as minhas qualidades e as minhas fraquezas. E tudo que Ele faz sempre tem um propósito. Ele jamais me abandona ou me deixa na mão. Ainda que eu esteja no beco sem saída e olhando para trás e vendo os inimigos vierem, creia, Deus sabe o que está fazendo. Ele é o nosso protetor. É Ele quem cuida de nós. É Ele. E isso é maravilhoso. É maravilhoso quando nós entendemos que Deus é aquele que nos protege. Se você é pai e mãe, você vai entender o que eu vou falar. Uma das maiores dores no coração de um pai e de uma mãe é saber que ele não pode proteger os seus filhos da vida. Não pode. Diz assim: pastor, eu posso, meu filho eu cuido. Até quando? Até quando? Até quando você pode proteger o coração do seu filho dos fracassos e das dores? Nunca pôde, nunca vai poder. Até quando você pode proteger o seu filho das dificuldades da vida? No máximo, até ele começar a ir na escola. Mas num pau brabo ainda, mas com muito pau brabo. Nós não cuidamos uns dos outros porque não podemos. Não temos poder para isso. Mas o Deus a quem nos servimos, o Deus a quem é Senhor sobre a nossa vida, Ele nos protege. Ele nos protege. E Ele cuida de nós, mesmo nos becos sem saída, aonde nós acabamos entrando. Ele cuida de nós. E sobre esse cuidado de Deus, nesse beco sem saída, eu queria destacar duas coisas essa noite com você, apenas duas coisas, para aprendermos um pouco mais sobre como Deus cuida de nós. A primeira coisa que eu quero destacar está no verso 19 e no verso 20. Deus é aquele que nos defende no meio dos problemas. Deus é aquele que nos defende no meio dos problemas. Deus nos livra de muitos problemas, é verdade, os livramentos, mas em outros nós entramos de cabeça, corpo e alma. Mas a vantagem é que Ele entra junto. Ele entra junto. O nosso protetor entra junto nas nossas batalhas e nas nossas lutas. Ele não fica de fora, Ele não se faz distante. Todo problema que eu enfrento, Ele também está presente. Diz o texto que Israel chega em Pi-Hahirote, beco sem saída, montanha de um lado, montanha do outro, mar na frente. Vamos acampar. As pessoas olham para trás. O Egito tinha a maior força militar da época. Era um exército profissional, assassinos de primeira qualidade. Diz o texto que o povo olha e vê o exército egípcio no seu encalço. Você já sentiu medo na vida, meu irmão? Eu já senti, mas eu tenho certeza que o povo sentiu muito mais medo do que qualquer um de nós já sentiu na vida. Pensa você com a sua família, seus preciosos filhos, com tudo que você tem, num lugar onde você não pode ir para frente, não pode ir para os lados, e o único lugar que você poderia ir para trás é o lugar onde está vindo a maior ameaça.
Isso é problema. Vamos falar sério, isso é problema. Perto dos problemas que nós estamos enfrentando, os nossos problemas são fichinha, nem se compara. Imagina o pânico no coração do pai e da mãe ao ver os seus filhos ali e olhar para aquele exército vindo com sangue nos olhos. Imagina o terror daqueles homens. Mas Deus, o nosso protetor, está presente em meio às nossas lutas. E o versículo 19 e 20 descreve uma das coisas mais extraordinárias que nós encontramos na Bíblia. Diz o texto que quando Deus tira o povo do Egito, Deus se faz presente de forma visível no meio do povo. Durante o dia, uma coluna de nuvem. O povo via a nuvem da presença de Deus. Durante a noite, fogo. E desde o momento em que o povo pisou na saída do Egito, até o momento em que eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela nuvem durante o dia e aquele fogo durante a noite, estiveram presentes com aquela nação. Aquilo significava que Deus estava ali, que Deus estava com eles, que Deus estava naquela jornada. E diz o texto, olha que interessante, o que você mais precisa no deserto durante o dia? Sombra. O que você mais precisa no deserto durante a noite? Calor, luz. Porque durante o dia no deserto é um calor absurdo, você precisa de alguma coisa para te refrescar. Deus tinha a sua nuvem. O que você precisa no deserto à noite? Calor. Por quê? Porque quando anoitece, despenca a temperatura no deserto, chega a menos zero, bem mais baixo do que 0 graus. Você precisa de luz para poder ver o ambiente, e você precisa de alguma coisa para te esquentar, senão você morre de frio. E como é que Deus fazia presente no meio do povo à noite? Uma coluna de fogo, diz a Bíblia. Deus estava cuidando do seu povo nos mínimos detalhes, ainda que eles não percebessem isso. Mas não para por aí, porque o texto diz que quando o povo olha e vê os egípcios, o povo também vê uma manifestação poderosa de Deus. A Bíblia diz que o anjo de Deus que ia à frente do povo, passa para a retaguarda, para trás. E a presença de Deus na forma de nuvem e de fogo, sai da frente do povo e vai para trás do povo, fazendo uma barreira entre o Egito e Israel, impedindo que o exército atravessasse para chegar ao povo. Esse é o nosso Deus. Ele luta as batalhas conosco, em meio aos nossos problemas. E muitas vezes, quando preciso for, Ele se coloca à frente dos problemas, para que nós possamos suportá-los. A presença de Deus dividiu aquela história, e eu fico imaginando a cena. Imagina comigo, irmãos, 1 milhão de pessoas na beira do mar, montanha de um lado, montanha do outro, e atrás uma coluna de nuvem, que para o exército egípcio escureceu o dia e colocou trevas na noite, que não se via um palmo na frente do nariz, mas que no povo de Israel havia luz. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos protege em meio às lutas e dificuldades. Nós precisamos nos lembrar de Deuteronômio 3:22, quando nós estamos enfrentando problemas e lutas. Não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por você. Que fantástico, que fantástico. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por você. Foi Deus quem enfrentou os egípcios. Foi Deus quem vivenciou o problema do povo que estava no beco sem saída e que o Egito vinha com sede de sangue. Foi Deus que se colocou na frente do exército egípcio e disse: daqui você não passa,
até que eu deixe daqui você não passar. E não passaram, e não passaram. Não foram a lugar nenhum. E se isso não bastasse, o Senhor manda um vento durante a noite, em que o mar se abre, e o povo, durante a noite, clara, pelo fogo da presença de Deus, atravessa o mar, deixando o problema para trás, enquanto Deus luta pelos seus. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos protege, o Deus que olha por nós, o Deus que nos guarda, o Deus que é zeloso para com o seu povo. Muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos isso, mas Deus está no meio das nossas batalhas, Deus está no meio das nossas lutas, e Ele não fica parado frente a elas, Ele luta junto, Ele batalha junto, Ele guerreia junto. E aí que eu preciso entender uma coisa muito fantástica: quem é que pode vencer uma batalha contra Deus? Ninguém. Então por que eu preciso me desesperar quando os problemas vêm ao meu encalço, se eu tenho um Deus que luta comigo as minhas guerras? Eu não preciso me desesperar, eu preciso confiar. Eu não preciso me desesperar, eu preciso crer. Crer, porque Ele não nos abandona em meio aos problemas, não foge, não se acovarda. Ele é o Senhor, o Deus que nos guarda, o Deus que luta conosco as nossas batalhas. Ele é o nosso Senhor. O segundo destaque que eu gostaria de dar sobre esse cuidado de Deus está no capítulo 14, no versículo 15 e 16. Deus é aquele que sempre prepara uma saída. Deus é aquele que sempre prepara uma saída. Quando tudo parecer acabado, sem nenhuma solução, pode ficar calmo e prestar atenção. Deus está trabalhando em uma saída para a nossa vida. Mais de 1 milhão de pessoas, mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes, animais, o mar à frente, montanha dos lados, o exército egípcio atrás. Que saída o povo tinha? Desespero, o desespero. O povo se desesperou. E se desesperou para quem? Moisés. Moisés era o que estava lá. E o povo se desesperou de tal maneira que a Bíblia registra que eles preferiam, diante do problema, voltarem a ser escravos. Aqui é uma grande lição para nós, irmãos. Muitas vezes nós temos tanto medo dos problemas que nós preferimos ficar aprisionados aonde estávamos do que ser livres e aprendermos a viver diferente. Muitas vezes, por tanto medo de problemas, por estarmos tão longe de Deus, nós nos assustamos tanto com as lutas da vida, que preferimos parar de lutar e simplesmente apanhar. Apanhar, apanhar e apanhar. Porque é melhor apanhar, mas saber que vai apanhar, do que lutar sem saber o que vai acontecer. Era isso que o povo estava fazendo. Quando o povo vê aquela cena, o povo chama Moisés assim: por que você nos tirou do Egito? Era melhor nós termos ficado lá. Era melhor ser escravo do que morrer agora. A pior coisa para quem serve a Deus é ter uma visão curta de fé. O que é uma visão curta de fé? É olhar um problema e achar que ele não tem solução. É olhar um problema e achar o seguinte: meu Deus, nem Deus dá jeito nisso aqui, eu estou perdido. Isso é uma visão curta de fé. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que sempre abre
uma saída, sempre. O povo clama a Moisés, Moisés faz alguma coisa, e Moisés, penso eu, também no aperto, porque imagina a cena, a coisa para Moisés estava pior do que para o povo, porque o povo estava a ponto de esganar Moisés não podia esganar ninguém. Moisés vai aonde? Vai reclamar com Deus, e Deus dá um chega para lá em Moisés. Deus diz assim: Moisés, essa não é hora de clamar, homem, anda, diz para esse povo caminhar para onde, gente? Caminhar para onde num beco sem saída? Caminhar para o escape divino, caminhar para o lugar que Deus preparou para salvar a nossa vida e para revelar a sua glória, poder e majestade. Deus diz assim: Moisés, pega a sua vara, estende sobre o mar e diz para se abrir. Vamos, Moisés. E Moisés chega na frente daquele mar, e eu fico imaginando a cena, e Moisés pega, e a Bíblia diz que Deus manda um forte vento que sopra a noite toda, e o mar se abre em duas partes, a ponto do fundo do mar secar, que diz o texto que os israelitas atravessaram em terra seca. E o povo então, que estava no beco sem saída, saiu pela saída de Deus, pela saída de Deus. Isso é algo que nós precisamos aprender na nossa jornada, na nossa caminhada como cristãos em meio ao deserto da vida. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem o poder de construir uma porta aonde eu só enxergo parede. Sempre, sempre. Se for da vontade dEle, se for do plano dEle, o mar se abre. A terra para de girar, para de chover, muralhas caem, porque Deus é aquele que sempre prepara um escape para o seu povo. Sempre. Pode confiar, pode ter certeza. Nós precisamos nos lembrar das verdades que os salmistas registram. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, sempre presente. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 19. Mas o Senhor o livra de todas. Verdades tremendas e impactantes, principalmente para uma alma cansada e angustiada frente aos problemas. Nós não somos diferentes daquele povo que estava naquele beco sem saída. Os problemas nos apavoram, tiram a nossa paz, nós nos sentimos impotentes, fracos, não conseguimos saber para onde ir. Pare de tentar achar solução e preste atenção na direção que Deus está apontando, porque Ele sempre abre uma porta, Ele sempre abre um escape, Ele sempre tem uma saída, ainda que essa seja um grande, magnífico e tremendo milagre, como foi abrir o mar, Mas Deus sempre é capaz de nos dar portas abertas, onde todos só conseguem ver paredes. Confie em Deus em meio às suas dificuldades. Ele está presente, Ele não te abandona. Enquanto nos assustamos, Ele trabalha. Primeira grande lição que nós tiramos de Êxodo, uma jornada para a liberdade, é que se nós quisermos ser livres, nós precisamos andar na direção que Deus aponta. Ainda que nós não compreendamos por que estamos indo por ali, mas nós precisamos andar, confiantes de que, aonde Deus nos leva, Ele vai conosco, enfrenta os nossos problemas, e mais, quando não há esperança,
Ele providencia uma saída. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor da nossa vida. Sabe, irmãos, vem aqui um pouquinho. A nossa vida, eu tinha colocado algumas coisinhas aqui, o Bruno tirou. Por favor, Bruno. Obrigado. Coloca aqui. Obrigado. Segura o microfone para mim, ela. A nossa vida, ela é como um copo. Exatamente como um copo. E ao longo da vida nós enfrentamos os problemas. A grande questão é que sozinhos nós somos fracos. E os desertos da vida, os problemas da vida, eles nos machucam. Não importa onde eles pegam, eles nos machucam. Se eu quiser andar na jornada da minha vida sozinho, é isso que vai acontecer comigo. Eu vou carregar marcas e fardos de problemas que eu enfrentei e que me derrubaram. Agora, quando eu enfrento a mesma jornada com a presença de Deus, não mais sozinho, mas com a presença de Deus, os problemas continuam existindo. A vida é dura para todo mundo, Mas a diferença está em que quando eu enfrento esses problemas, eles não são maiores do que eu. Aleluia! Não são maiores, não porque eu sou forte, mas porque há um Deus que é soberano, que vive comigo, que me conhece, sabe das minhas fraquezas, mas um Deus que não há fraquezas nele. É esse Deus que tirou o povo do Egito e durante 40 anos esteve protegendo aquela nação. É esse Deus que resgatou a sua vida do pecado e até que as tuas pernas pisem nos portões da eternidade, Ele estará com você através do Espírito dEle, e esse Espírito te guardará, te protegerá e sempre estará zelando pela tua vida. É a esse Deus que nos faz deixar de ser escravos, para sermos uma nação livre, um povo santo, herdeiros da eternidade. Feche teus olhos. Eu não sei qual problema você tem enfrentado, mas eu tenho certeza que ele não é nem sequer comparável ao problema do povo de Israel. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que estava lá, na nuvem, na coluna de fogo, é o Deus que está hoje aqui e fala com você. É o Deus que diz para você: não temas, marche. Não temas, avance. Não temas, eu sou contigo. Não se apavore no meio das dores e das batalhas da vida. Há um que está com você, que é mais que vencedor. Mais que vencedor. E nessa noite eu queria desafiar você a clamar ao Senhor: Senhor, esses são os meus problemas, mas eu sei que Tu és maior. Eu sei que Tu és muito maior. O Senhor ouve a sua oração. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque os seus problemas diante de Deus. Porque o Senhor é aquele que aonde há paredes, se preciso for, abre portas.
O Senhor é aquele que no meio da mais ferrenha batalha não te abandona, mas vai contigo e enfrenta a peleia. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, tu que és grande, digno, santo e maravilhoso. Que tremendo, Senhor, é ver o que o Senhor é capaz de fazer. Que tremendo, Senhor, é poder ler aquilo que o Senhor já fez. Que tremendo, Senhor, é poder ver aquilo que o Senhor faz em nós. Que tremendo é podermos colocar a cabeça no travesseiro toda noite e dormirmos em paz, pois temos a certeza que o glorioso, grande e poderoso Deus é quem guarda a nossa vida. E que não há problema, não há luta, não há batalha, não há nada que possa nos vencer, porque Tu estás conosco. Nem a morte, Senhor, nem a morte, o nosso pior inimigo, o Senhor venceu na cruz. E quando nós morremos nessa terra, espiritualmente vivos, adentramos os portões da eternidade, porque o Senhor é o Deus que sempre dá uma saída, o Senhor é o Deus que sempre luta conosco. E por isso nessa noite nós Te agradecemos, ó Deus, e apresentamos diante do Senhor a nossa coleção de dificuldades e lutas. Senhor, para alguns pode parecer que não é tanto, mas para nós as nossas lutas são muito pesadas e fortes, e nós precisamos do Senhor para vencê-las. Talvez algumas pessoas aqui estejam enfrentando uma batalha financeira e estejam olhando para todos os lados e não vendo saída. Tu és o Deus que abre portas onde elas não existem. Talvez muitos aqui estejam enfrentando uma batalha de saúde, com exames afirmando coisas que para os homens são assustadores, afirmando coisas que para os homens não têm saída, mas Tu és o Deus que abre portas onde não existe. Talvez muitos aqui estão com problemas em casa, olhando para suas famílias, para os seus casamentos e não encontrando mais nenhuma esperança. Tu és o Deus que abre portas onde elas não existem. Tu és o Deus que está nos ajudando a enfrentar cada uma dessas lutas. E por isso nós clamamos em nome de Jesus, que assim como aquele povo atravessou o mar, ó Deus, em terra seca, nós venhamos a passar por cada uma dessas dificuldades e sairmos vencedores, porque Tu és nosso Senhor, Deus poderoso, bondoso, cheio de graça, o Deus que não conhece o impossível. Toma os nossos problemas, Deus, nós suplicamos, toma os nossos problemas. Tu és o valente, Tu és o forte, Tu és o Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai, porque nós temos motivos mais do que suficientes para ver e saber que Tu és o Deus que nos protege, Tu és o Deus que zela por nós. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não se desespere no meio da jornada da vida. Deus está com você. Ele luta ao seu lado, ombro a ombro. E quando preciso for, se coloca na frente. Porque Ele é o Deus que nos protege, até mesmo nos becos sem saída.